Graça e paz. Tudo bem, né, irmãos? Irmãos, nós vamos dar sequência no nosso panorama bíblico e vamos ver hoje o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Rapaz, a Bíblia é maravilhosa, é um trem impressionante. O livro de Atos é um daqueles livros que, quando a gente lê, a gente tem certeza que não tem jeito de não ser Deus quem guiou a escritura da Bíblia. Não tem como. Até o cânon, a gente percebe a mão de Deus nisso quando a gente lê o livro de Atos. É impressionante, não dá para falar que foi homens que escreveu isso aqui. Não tem jeito. É maravilhoso perceber a mão do nosso Senhor por trás disso. Isso vai ficar bem claro para nós nesse estudo aqui daqui a pouquinho. Vamos lá, Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Texto conhecidíssimo. Atos 2, dos versos 1 ao 4. Obrigado, Sr. Nelson. Diz assim o texto: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Deus querido, estamos aqui, ó Deus, necessitados, ó Pai, mais do que a gente consegue imaginar. Precisamos, nessa noite, ouvir Tua voz. Pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, sejam quais forem, ó Deus. Pedimos, Deus, a Tua misericórdia sobre nós, e que por ela, Deus, o Senhor possa falar com o nosso coração nessa noite. Trazer, ó Deus, transformação, santificar, ó Deus, ainda mais a Tua igreja, meu Pai, a fim de que, quando o Senhor voltar, nós estejamos com vestes brancas verdadeiramente. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. É o nosso pedido, é o nosso desejo, é a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Livro de Atos. Personagens principais do livro de Atos. Fala aí, Rubim. Tem mais. Espírito Santo é o primeiro, né? Paulo. Praticamente, né, três pessoas, né, é escrito esse livro o tempo todo. Pedro, Paulo e o Espírito Santo, é claro. Então, personagens principais, Espírito Santo, Pedro e Paulo. Os principais lugares onde esse texto, onde acontecem as narrativas desse texto, são Jerusalém e Antioquia. Antioquia da Síria, que tem duas Antioquias que aparecem no livro de Atos. Antioquia da Síria, que é a Antioquia famosa, a maior delas, onde mais para frente os discípulos, né, vão ser pela primeira vez ali chamados de cristão, e a Antioquia da Psídia, que é mais interior, ali que aparece numa viagem missionária de Paulo. Antioquia é importantíssima, porque só das viagens missionárias de Paulo, ela foi ponto de partida para 3 delas. E Paulo fez 4 viagens missionárias. Então, de Antioquia, ele partiu para as 3 dessas viagens missionárias. A data provável que esse livro foi escrito foi entre 62 e 63, depois de Cristo. As palavras-chave do livro: testemunhas e igreja. O tema principal do livro de Atos: surgimento, crescimento e expansão da igreja. O autor é Lucas, né? A diferença entre... Lucas escreveu dois livros, né? Na verdade, Atos é a continuação do primeiro. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. A diferença entre o Evangelho e o livro é que, em Atos, é que no início do livro de Lucas, ele fala que ele fez uma pesquisa meticulosa daqueles fatos que ele ia narrar. Então, ele foi um pesquisador, ele estudou tudo aquilo, ele correu atrás de fatos, ouviu pessoas, né, entrevistou pessoas, os próprios discípulos, talvez, que andaram com Jesus. O livro de Marcos também foi um dos apoios onde ele teve, né, para poder escrever o Evangelho de Lucas. O livro de Atos
é um pouco diferente, porque Lucas não fala de fatos que ele estudou, que ele pesquisou. Ele fala de algo que ele viveu. Ele estava presente ali nos acontecimentos do livro de Atos, pelo menos a partir do capítulo 13, né, quando ele começa a colocar ali a terceira pessoa, né, nós. A partir do capítulo 16, né, 16, do versículo 10 ao 17, ele fala, né, de que nós tivemos que ir, impelidos pelo Espírito Santo, nós fomos. O capítulo 20 também, capítulo 27, capítulo 28, ele fala o nós ali. Então, ele estava presente na ideia do livro de Atos aqui. Vamos lá, o versículo-chave do livro de Atos não é o que a gente leu. Que a gente leu o capítulo 2, versos 1 a 4. O principal versículo aqui seria Atos 1, 8. Alguém sabe de cor aí? Se arrisca? Atos 1, 8. De cor. Mas, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa é a grande promessa de Jesus, né? E ele partiu, foi assunto aos céus, falou, fica aqui em Jerusalém, que vocês vão receber aí o Espírito Santo. Ele foi questionado, né? Quando vai acontecer todas essas coisas? Ele fala, não compete a vocês saber dias, tempos e horas que o Pai reservou para Ele mesmo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. E é isso que acontece naquele dos textos que a gente acabou de ler. Atos capítulo 2, de 1 a 4, narra justamente o cumprimento dessa promessa. Atos 2, de 1 a 4, para mim, narra, depois da vinda de Cristo, acho que o principal acontecimento que a humanidade experimentou. Depois de Deus andar na terra, de Deus estar entre nós, né, Emanuel, Deus conosco, Ele envia o Espírito Santo. É o principal acontecimento para a vida de toda a humanidade, depois que Cristo foi. Agora Deus não é mais Deus conosco, né? Deus em nós. É um trem maravilhoso, né? Como eu disse, vamos lá, vamos partir para o livro de Atos. Atos é o livro histórico do Novo Testamento. É chamado de livro histórico que conta, né, essa história, que é esses apontamentos que Lucas faz, ele narra, né, diversos acontecimentos aqui, e ele é o único livro histórico aí do Novo Testamento. Alguns costumam dizer que Atos é a dobradiça do Novo Testamento. Porque ele faz, é por isso que eu falei no começo, que o livro de Atos, quando a gente lê, a gente tem certeza que Deus estava por trás de tudo isso. Deus estava ali orquestrando tudo isso. Imagina se termina os evangelhos, João, o último evangelho, e a gente não teria o livro de Atos narrado. Suponhamos que ele não tivesse aqui na Bíblia. E logo depois do evangelho de João viesse o texto de Romanos. O livro de Romanos. Não deixaria de ser importante o livro de Romanos. Mas ia ficar aquela questão. Quem é Paulo? Quem é o autor desse livro? Quem foi que escreveu esse livro? É claro que alguns fatos históricos, algumas pesquisas, algumas coisas, ia mostrar quem era Paulo, que escreveu a carta aos Romanos. Mas imagina só. Pedro, você pega lá as cartas de Pedro. O cara era um pescador. Um dos mais rudes, talvez, ali, dos discípulos de Jesus. Um cara explosivo, difícil. E, de repente, você chega lá no final da Bíblia e tem lá o epístolo, a carta de Pedro. Filhinhos. Imagina. Você fala, mas o que aconteceu? E o livro de Atos é que faz essa ligação entre os evangelhos e as epístolas, o restante da nossa Bíblia. O livro de Atos, ele faz essa ligação. A gente, lendo o livro de Atos, a gente consegue compreender todo o restante da Bíblia com uma certa facilidade. Você percebe, você sabe quem é Paulo, você sabe quem é Pedro, você sabe o que aconteceu, como é que Paulo se converteu, por que Paulo passava tantas dificuldades, a gente entende por que Paulo se dedicava tanto. Porque o livro de Atos mostra a conversão desse homem. Então, ela é essa dobradiça, essa ligação. Surgindo. Presente ali. Pôde tocar nele. Andou, ouviu falar. Aí, de repente, a terceira pessoa da Trindade aparece e dá poder para o povo fazer tudo aquilo que ele fez. O principal evento do livro de Atos, sem questionamento, é a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo é citado mais de 60 vezes só no livro de Atos.
Só que no livro de Atos fala mais de 60 vezes a respeito do Espírito Santo. Esse foi o acontecimento mais importante para o mundo depois da vinda de Cristo. Foi ali que os cristãos foram fortalecidos, né, com o poder do alto para testemunhar de Jesus. E pregar também as boas novas de salvação. Como ele prometeu, em Atos 1:8, a partir daí se cumpriu até os confins da terra. Porque isso começou ali no dia de Pentecostes, a Igreja Presbiteriana Vida Nova está aqui hoje. Por causa daquele fato, daquele dia tão maravilhoso, tão marcante, tão importante. Há duas grandes divisões no livro de Atos. E conta basicamente dois ministérios, o ministério de Pedro e o ministério de Paulo. A primeira divisão, do capítulo 1 até o capítulo 13, até o capítulo 12, que narra aí o início, da igreja. E narra também o ministério de Pedro, que está entrelaçado ali. Lembra lá de quando Jesus restaurou Pedro? Não, quando Jesus restaurou, não, Mateus 16:18. Que Jesus está perguntando, quem que o povo diz que eu sou? Uns dizem que é profeta, outros dizem que é Elias, outros dizem que não sei. E Pedro vai e levanta assim, como é que é? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus vira para ele e fala assim, eu também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica fala que Pedro é essa pedra, sobre a qual a igreja foi edificada. E não é Pedro essa pedra principal, é a confissão que Pedro fez, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas não deixa de ter uma certa ligação ali, Jesus apontar de alguma forma para o que Pedro iria fazer depois. Porque Pedro, olha o que Pedro fez. Depois que Jesus foi assunto aos céus, num discurso só, 3.000 pessoas se converteram. Ali tinha 120 pessoas reunidas no lugar, fechado, orando. Isso é necessário falar. Eles estavam unidos, juntos, orando, em oração. Estavam 120 pessoas orando juntas. E de repente veio do céu o som, como de um vento impetuoso. Aí o derramar do Espírito Santo. A partir dali, começa então o ministério de Pedro. A igreja começa a ser firmada não sobre a pessoa de Pedro, mas através daquilo que o Espírito Santo fez através da vida de Pedro. O cara que não sabia ler, não sabia escrever, é um pescador, um tosco, nos nossos dias seria o pedreiro aí, né? Tranqueira da vida, e ali começa a igreja. Não deixa de alguma forma aquele texto apontar para o que Pedro iria fazer. Não que a igreja seria firmada sobre a pessoa de Pedro, não é isso. Mas aponta de alguma forma para a importância que Pedro teve na vida da igreja. Que ele pregou ali 3.000 pessoas. Então, basicamente, as duas divisões. E a partir do capítulo 13 até o 28, a gente vê, então, a história de Paulo sendo contada no livro de Atos. São essas duas grandes divisões que há no texto. Mas aí acontece um tanto de trem no meio dessas duas divisões, que o livro de Atos é maravilhoso. Olha você ver. Pedro desce o Espírito Santo. O primeiro discurso dele, 3 pessoas são convertidas. O dom de línguas que é tão debatido aí, né? Será que ele falava do jeito que o povo fala hoje aí e tal? Aqui é glossolalia a palavra, né? Falava em línguas de outras pessoas. Essas pessoas que estavam reunidas aqui, quando Pedro deu os discursos que 3.000 se converteram, eram aqueles judeus que eram chamados helenistas, que vai aparecer lá na frente. Lembra quando instituíram os diáconos? Que as viúvas deles estavam sendo esquecidas? São os helenistas, são judeus que não nasceram em Jerusalém. Como era a festa do Pentecostes, era uma festa importantíssima para os judeus, eles vinham de um monte de lugar e se reuniam ali. Então, essa turma aqui era um tanto de judeu, mas que nasceu num monte de lugar diferente, que o texto narra, algumas, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia e tantos outros lugares que esse povo veio. Então, Pedro falou, os discípulos falaram e cada um entendeu na sua própria língua. Aí, depois disso, 3.000 batizados. Isso só no ministério de Pedro. Aí Atos 2:42 começa a contar como é que a igreja vivia, como é que era a relação da igreja. E isso é demasiadamente importante para a gente parar e pensar nos nossos dias como igreja hoje.
Atos 2, de 42 a 47, diz assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Onde há união, Deus derrama vida e bênção para sempre. Está escrito lá no Salmo. E está aqui a prova, né, de como a igreja cresceu, de por que a igreja cresceu, por que a igreja fazia tanta diferença, por que a igreja era tão importante, por que faz tanta diferença. Eu me lembro, quando eu cheguei na Vida Nova, né, mozão? Como é que a gente foi recebido aqui, de como essa igreja impactou a nossa vida, de como a gente foi marcado, né, por tudo que a gente viveu aqui. E a gente percebe onde tem unidade, onde o ambiente é acolhedor. Rapaz, tem quem fica longe não. A pessoa pode até ficar aqui pelos motivos errados. Pode. Porque uma igreja é acolhedora, porque as pessoas tratam bem, porque todo mundo é bacana, isso aqui pode. Pode ficar pelo ambiente, que já seria ótimo, né? Já seria ótimo você criar um ambiente onde a pessoa quer estar aqui todo domingo ou toda terça-feira. Não é verdade? Já seria um ambiente maravilhoso de estar. E é pelo motivo errado. Mas o que deve prender a gente aqui é Jesus Cristo, é o Evangelho. Mas imagina um lugar onde você chega, você fala assim: poxa vida, não tem vontade de ir embora mais não? Você conta os dias, conta os minutos para voltar. Você quer estar ali. Era isso que acontecia na igreja primitiva. Não é porque o povo vendia, distribuía, o povo não estava ali pelo que recebia, não. É pelo ambiente, pelo lugar. Né? E por ver ali também o poder de Deus. A gente vê Pedro curando o coxo lá, né? Não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Pedro também faz um segundo discurso no templo, aí já são mais, né, quase 5.000. Pedro e João são presos, Pedro e João perante o Sinédrio. A gente vai lendo os subtítulos aqui da própria Bíblia, e a gente vai ver o que aconteceu de novo, a igreja em oração. Pedro estava lá, preso, e a igreja orou, e aconteceu aquele milagre lá do anjo que foi lá e libertou Pedro. E é maravilhoso a gente ver isso também. A gente vê a comunidade cristã, como é que vivia. Ananias e Safira, rapaz, isso aqui é um outro trem. Eu vou falar um pouco disso mais para frente um pouco. Né? Aí os apóstolos fazendo milagres, né, curas, grandes coisas, a prisão dos apóstolos. Aí aqui no capítulo 6, é aquilo que eu falei, as viúvas desses judeus helenistas que vinham de fora, e alguns estabeleciam ali em Jerusalém, estavam sendo deixados de fora da distribuição, vamos dizer assim. Não, talvez não propositadamente, porque você está na cidade, você convive com todo mundo da cidade, ele sabe quem são as viúvas com quem você tem contato. De repente é uma viúva de um rapaz que acabou de chegar, de alguém que veio e está há pouco tempo ali, talvez o pessoal não conhecesse. E por causa desse distanciamento ali, elas começaram a ficar de fora da distribuição das cestas. Elas reclamam, os apóstolos entendem que, né, o ministério deles era oração e pregação. Oração e pregação. Oração e pregação. Então, institui ali os diáconos. E a gente acostuma um pouco com a figura dos diáconos na igreja. Eu já fui diácono. E a gente acostuma, né, e não dá o devido valor para essa turma, né, para os diáconos. Talvez até o próprio diácono não dá valor tanto quanto ele deveria dar para a função que ele exerce. Você quer ver a importância que tem o diácono? É só ler ali as credenciais que são necessárias para um diácono. Só você ler o que é exigido para um diácono. Do que se exige dele. Quando você lê esse texto, você presta atenção, você para e vê que não é assim como a gente faz muitas vezes. Não é tão largado como a gente deixa muitas vezes. Não é tão desvalorizado como a gente muitas vezes
Acha que diácono é só pôr uma aguinha aqui e contar o dízimo. E a gente precisa parar um pouco e prestar um pouco de atenção nessas coisas, né? Zelar pelo culto. Muito nobre a função, é muito nobre. E vai além disso, Paulo. E a gente tem duas provas disso no próprio livro de Atos, que é Estevão e Filipe. Estevão pregando maravilhosamente bem, crescendo o evangelho. Olha, você vê, um cara que foi separado para servir às mesas, vamos dizer assim, e nem por isso foi tirado dele o dom de pregar, o dom de falar do evangelho, o dom de expor a palavra. Ele estava ali falando de Deus, né, com tanta veemência, de repente pegaram o rapazinho, ele fez aquele discurso maravilhoso, mataram o cara, e ali começou a primeira perseguição da igreja. Porque ele estava pregando maravilhosamente bem. Aí Paulo, né, ali narra que tinha uma pessoa ali, o tal do Saulo, né, pôs a roupa dos pés dele e foi apedrejar o rapazinho. Enquanto ele morria, ele viu os céus abertos, aquela maravilha que ele faz. E a gente vê que diaconato não é só serviço também. A gente pensa só do lado do serviço. Serviço é de todo cristão. É dever de todos nós. E vai muito além essa questão de ser diácono aqui também. Tem essa questão espiritual que é forte também. É uma das credenciais, né, que o diácono seja um homem de Deus. Um homem que teme a Deus, um homem temente ao Senhor. A gente vê que então começa a primeira perseguição, o povo começa a fugir, a correr, e ali, por causa desse espalhamento, a gente vê então aparecer aqui a figura de Filipe. Porque eles estavam só em Jerusalém, estava todo mundo em Jerusalém. Aí Estevão prega maravilhosamente bem. O pessoal rilha os dentes com raiva do discurso dele, pega a pedreja, mata o rapazinho. Aí começa a perseguir os cristãos. Por causa disso, a igreja começa a crescer, vai se espalhando. Porque o povo ia para cidades perto, mas não ia calado, não. O pessoal chegava lá, correndo, fugido. Mas por que você veio? Aí contava a história de Jesus, mostrava quem era Jesus, expunha o evangelho. E assim a igreja foi crescendo. E a gente vê, então, nesse contexto, a figura de Filipe. Filipe chega em Samaria, começa a pregar, também diácono, começa a pregar e o ministério dele deslancha. Muitos convertidos em Samaria, muita gente se volta para o evangelho, muita gente ali. Se fosse um pastor no dia de hoje, a gente vê, né, pastores aí que ganham um pouquinho de enfoque na internet, aí os caras já começam a cobrar para pregar, e aquele tem todo. Imagina uma igreja crescendo na mão de um pastor desse. Será que ele ia querer abandonar essa igreja, deixar ela ali? E nesse contexto, né, com a igreja crescendo, o Espírito Santo vira para Filipe e fala, vai para o deserto, que tem um cara lá que eu quero que você fale com ele. Poxa, mas a igreja está crescendo, tanto de gente aqui, eu vou lá para dar atenção para um. Ele nem discutiu, pegou e foi para o deserto. E porque ele ouviu, porque ele foi, né, muito provavelmente a igreja na África nasceu por causa desse eunuco aqui que Filipe foi falar com ele ali no meio do caminho. Ele podia ter recusado, né? Não, o ministério está crescendo. Não, o cara foi lá e falou, explicou para ele o que estava acontecendo naquele texto que ele leu. E aí, deslancha. O cara vai, Filipe volta, o rapaz vai, e muito provavelmente foi ele que fundou a igreja cristã africana. Aí, daí para frente, a gente vê a conversão de Paulo, que foi algo tremendo também. Paulo ali começa a perseguir, né? Saulo, na verdade, pega cartas para ir perseguir o povo de Deus na cidade de Damasco. Já estava fora do território de Jerusalém. Estava querendo ir lá e catar os cristãos que tinham fugido, né? Os cristãos que tinham na primeira dispersão, foram para lá e falou, vou lá, vamos pegar todo mundo. Pegou carta com o pessoal ali, estava indo para perseguir os cristãos. De repente, ao meio-dia ali, caindo ao chão, ele tem aquela visão maravilhosa. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Fica cego ali 3 dias, vai lá, o rapaz ora por ele, né, põe a mão ali sobre ele, ele volta a enxergar. Depois disso, Paulo vai para outro lugar, eu não me lembro o nome agora, mas ele fica ali, acho que Tarso mesmo, ele vai para Tarso, que é a cidade natal dele, fica ali 3 anos, e ali é onde
onde acontece, como é que eu vou dizer assim? É onde Paulo tem um contato mais direto com Jesus. Ele passa nas cartas adiante, eu não vou saber qual carta também, que ele fala que por 3 anos ele ficou ali quietinho, de molho. Enquanto isso, Jesus estava ali, falando com ele, usando aquele homem, ensinando aquele homem, da mesma forma que ele passou 3 anos com os discípulos, ele passou 3 anos com Paulo lá. Seminário, direto com o mestre, imagina? Seminário maravilhoso. E depois disso a gente vê como é que deslanchou a vida dele, né? Aí Paulo, depois disso, ele volta para Jerusalém, ele vai para Jerusalém, o povo não aceita, vai para Tarso, fica lá 3 anos, aí depois ele volta. Aí tem um centurião, a conversão do centurião, a visão de Pedro. Lembra? Que ele vê lá o lençol, né? E manda ele comer. Não, eu não vou matar isso não, porque é imundo. Hã? Não, é tudo imundo. Aí Deus fala com ele, rapaz, não torne imundo aquilo que eu santifiquei. Né? Então Pedro entende que o evangelho também era para os gentios. Aqui Deus já começa a mudar um pouco a visão do Pedro. E a gente vê que logo depois disso, né, da questão do Cornélio, quando o Pedro vai na casa do Cornélio, lá que ele chama ele para pregar, a gente tem aqui, o Espírito Santo também desce sobre os gentios. Né? Deus falou com ele que ia santificar, né, para ele não tornar imundo aquilo que ele santificou. E na casa de Cornélio ali, onde todo mundo é batizado, o Espírito Santo também desce sobre aquelas pessoas, né? Aí Pedro, depois capítulo 11, ele faz a defesa dele aqui. Onde é que ele estava? Isso mesmo. Depois ele faz uma defesa daqui do Evangelho, né? A defesa de Pedro, e que fala um discurso longo também. Aí, depois disso, em Antioquia, como eu disse, primeira vez que os discípulos são chamados de cristãos. E eles se agradam disso, né? Era algo pejorativo, porque cristão quer dizer pequeno Cristo, né? Como se eles dissessem assim, os Jesusinhos aí. Porque eles não gostavam, né? O Jesus não era algo importante para eles ainda. Então eles foram chamados ali de cristãos pela primeira vez. Herodes começa a perseguir a igreja. Outra coisa importante que a gente percebe no livro de Atos, que os primeiros a perseguir a igreja, os primeiros a se opor ao evangelho, não foi ninguém de fora. Foram os próprios judeus. Veio para os seus e os seus não o receberam. Além de matar Jesus, né, de crucificá-lo, eles também tentaram, por diversas maneiras, impedir o avanço da igreja, o crescimento da igreja. E aqui no capítulo 13, então, a gente começa aí a ver a primeira viagem missionária de Paulo, e a gente começa então a ver o ministério de Paulo. Paulo e Barnabé começam ali a primeira viagem missionária. E aí, como eu disse, Antioquia é uma cidade muito importante no livro de Atos, aqui, capítulo 16, do versículo 13, Paulo, né, já dá, em Antioquia, ele dá testemunho ali, né, da sua conversão, de como é que foi, de tudo que aconteceu com ele. Depois ele vai ali para a sinagoga, dá um estudo, né? É nessa sinagoga que ele dá esse testemunho, que fala de Jesus, né? Fala da conversão dele. E aí depois ele é chamado de novo para poder voltar no sábado seguinte e pregar. Aí o que acontece? Quando ele volta no sábado seguinte para pregar nessa sinagoga, quem está lá? Os judeus. Incita o povo contra Paulo e expõe ele para correr dali. Bota ele para correr. Aí dali ele vai para Icônio, depois ele cura uma pessoa na cidade de Listra. Aí acontece que chega um ponto que na cidade, como é que chama a cidade, gente? Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. No capítulo 15, acontece que o evangelho estava se espalhando, as pessoas estavam se convertendo, e lá vai de novo os judeus. Chega ali e fala para aquela turma, vocês acabou de converter, mas se vocês querem ir para o céu, você quer ter uma vida, né, você quer ser salvo, você tem que guardar os mandamentos de Moisés, tem que guardar a lei. Aí cria um embate, fica ali, o povo fica naquela, guardamos a lei ou não guardamos a lei? Paulo fala que não tem, aí é o primeiro concílio. Paulo leva essa demanda para os discípulos lá, para os apóstolos em Jerusalém, volta para Jerusalém, e ali o primeiro concílio acontece. Ficou decidido que os gentios não precisavam guardar a lei, somente se abster de carnes sacrificadas a ídolos, comer carne com sangue
E tinha uma outra coisa. Qual que é a outra aí, Paulo? Ajuda aí. Está lendo aí? Qual que é, Rubens? Carnes sacrificadas a ídolos, carne com sangue, e tem uma outra coisa. Acho que é a circuncisão, ou não? Tem uma outra coisa que eles liberam os gentios de... É a circuncisão, não é? Então é a circuncisão. Não precisavam circuncidar, era simplesmente guardar, se abster de carnes sacrificadas a ídolos e carne com sangue. Hã? Isso. Relações sexuais ilícitas. É isso aí. Porque era muito comum naquele tempo, né? Tão comum quanto comer carnes sacrificadas a ídolos era ter ali as orgias, né? Que eram os cultos aos deuses, né? Que era praticado ali dessa forma. Então eles, deixa isso de lado e não precisa guardar a lei de Moisés, não. Só deixa isso de lado. Como eu falei, está vendo? Antioquia aparece demais aqui. Essa decisão que é tomada em Jerusalém, eles escrevem essa decisão, mandam uma carta, e essa carta é levada para Antioquia, onde essa decisão ali segue, né, para os gentios, que eles não precisavam mais passar por isso. Aí ele lê essa mensagem, aí vai para a segunda viagem missionária de Paulo, ele vai para Filipos, onde Lídia converte, aquela menina que adivinhava ali, ele também cura ela. Quando ele cura ela, dá um problemão, né, porque o cara que ganhava dinheiro com essa menina aí, começa a incitar o povo contra Paulo, né? Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Pega Paulo, apedreja ele é dado como morto. Eles pegam, ele volta com ele para a cidade e ele prega de novo, mas daí ele pega e vai embora. Depois vai para Tessalônica, Atenas, ele chega em Atenas também, é impressionante, né? Ele não tinha ninguém, estava conversando com ninguém, só que ele olhou aquele tanto de Deus na parede, aquilo incomodou ele de tal forma que ele então foi pregar para aquele povo, né? Aquele Deus desconhecido que vocês, né, reservaram o altar para ele, é dele que eu venho falar. O Deus que criou todo mundo, né, do nada criou todas as coisas, o Deus que fez tudo, e fala de Deus, e depois fala da ressurreição. Quando fala da ressurreição de mortos, aquele povo pede ele para calar um pouquinho, né, chama ele de tagarela, e pede para ele voltar outro dia, depois desse discurso de Paulo. Corinto, né, uma igreja, eu acho que Paulo ficou ali 3 anos, se eu não me engano, 3 anos ou 1 ano e 8 meses, uma igreja muito amada por Paulo, mas que deu bastante trabalho para ele. Deu muito trabalho a igreja de Corinto. Paulo em Éfeso, Paulo visita a Macedônia, a Grécia, e aí vai passando essas viagens missionárias de Paulo, até que ele é preso, né, ele vai enviado, eles prendem Paulo, e aí tenta matar ele. Quando prende Paulo ali no capítulo 21, 40 pessoas, né, faz uma promessa, a gente não vai comer nem beber enquanto a gente não matar esse cara. Aí Paulo fica sabendo disso, alguém conta para ele, e ele apresenta a sua defesa e tal. Depois dele apresenta a defesa, ele fica sabendo no capítulo 22 ou 23 que eles queriam matá-lo. Aí então ele pede para ir para Roma. É onde ele vai, né? E é preso, e fica preso ali em Roma. E o livro de Atos termina com Paulo preso em Roma. Não tem um final o livro de Atos, né? A gente costuma dizer que o livro, capítulo 29 de Atos, está sendo escrito. A continuidade é a igreja, é nosso papel. Será como é que os apóstolos estão lendo a continuação do livro de Atos que a gente está escrevendo? Será como é que está aos olhos deles? Bom, a viagem missionária de Paulo, foram 4, e elas são narradas no livro de Atos. A primeira, do capítulo 13, do verso 1, até o capítulo 15, no versículo 35, é a primeira viagem missionária de Paulo. Durou mais ou menos 4 anos. A segunda viagem missionária, do capítulo 15, do verso 36, até o capítulo 18, versículo 23, também mais ou menos 4 anos. A terceira viagem, a partir do versículo 24 do capítulo 18, vai até o capítulo 21, versículo 17, essa foi mais longa um pouco, é onde Paulo ficou mais tempo em Corinto, e tem uma outra cidade, Éfeso também, eu acho que é Éfeso,
Ele ficou 1 ano e 8 meses em uma e 3 anos numa outra cidade, que eu não me lembro aqui direitinho. E durou mais 5 anos, mais ou menos, essa terceira viagem missionária de Paulo. E a quarta viagem missionária de Paulo, que termina ali com a sua prisão. Esse é o livro de Atos. Mas a gente precisa, só 2 palavrinhas para a gente terminar aqui. Fica claro, duas coisas ficam assim claríssimas no livro de Atos. Você pode ler o livro e perceber isso. Que o crescimento da igreja está firmado em 2 grandes verdades, em 2 grandes, como é que eu vou dizer aqui, 2 grandes atitudes que elas são complementares, mas são de extrema importância. A primeira dessas atitudes é a oração. Você começa o livro de Atos, igual eu falei, antes do derramar, antes do Pentecoste, o que a turma estava fazendo? Estava orando. Estava orando. Enquanto aquele povo estava orando, ali veio do céu, né, vento, a gente viu o Pentecostes acontecer. A segunda coisa importantíssima é palavra, oração e palavra, oração e pregação. O que fez com que a igreja crescesse, o que fez com que a igreja, né, expandisse, foi isso, oração e pregação. Oração e pregação. São as 2 vertentes, os 2 braços, né, as 2 asas que a igreja voa e que a gente precisa estar atento a isso. Oração, e é nessa ordem. Porque não adianta eu vir aqui, ou qualquer outra pessoa, subir ali no púlpito para pregar uma palavra, se não for debaixo de oração. Se não for revestido do céu, se não tiver do céu algo para te entregar, vai ser só mais um que vai subir ali. Por isso, irmãos, é muito importante a gente orar. Ora pela sua vida, ora pela sua casa, ora pela liderança da sua igreja, ora pelo seu pastor, ora pela sua igreja, para que Deus, né, possa, através da liderança, fazer, né, que a liderança possa fazer aquilo que Deus requer de fato dela. Porque Deus quer algo de cada um de nós. Então, que a gente possa ser a liderança que Deus quer na vida da igreja. E o diabo é ardiloso. Ele usa as pessoas, né, para fazer ali as suas artimanhas, as suas tramóias. E a respeito da perseguição, Hernandes Dias Lopes fala 3 coisas importantes, né, a respeito da perseguição. Primeiro, ela vem de fora para dentro, que é a perseguição dos judeus. Né, o pessoal ali perseguindo a igreja, querendo acabar com a igreja. E como o diabo vê que para entrar era difícil, onde esse ambiente, né, de unidade, de verdade, de auxílio, de vida com Deus, de oração, é difícil de entrar. Aí ele tenta uma outra artimanha, né, que é a infiltração, que aí a gente vê no livro de Atos, Hernandes usa até a ideia ali de Ananias e Safira. Porque Barnabé foi lá e vendeu os negócios e deu porque ele quis fazer, não porque ele queria ser visto. Ele sentiu necessidade daquilo, foi lá e fez. Ananias e Safira foi lá, achou bonitinho, o cara ganhou status no meio da turma ali. Acho que dá para nós também, né? Foi lá e vendeu o terreno e pegou parte do valor, reteve parte do valor e foi lá e entregou para Pedro. Mas o Espírito Santo mostrou para Pedro que não era nada daquilo. Eles queriam um holofote, na verdade. O que Ananias e Safira queriam era isso. Infiltrou ali, o diabo infiltrou 2 deles ali. Imagina se o Espírito Santo não trata aquilo naquela hora, daquela forma. Quantos mais não poderiam ter surgido ali, né? A gente vê até o próprio Simão lá na frente, né? Queria comprar os dons espirituais. Inclusive depois daquilo, né? Que tem a tal da palavra simonia, né? Que é a ideia de comprar, né? Da igreja, aquilo que é um dom de Deus, nasceu dali também. Então ele tentou, a perseguição não deu certo. Tentou a infiltração, não deu certo. Aí ele tentou a distração. Perigosíssimo também. E aí a gente precisa estar ligado. Lembra lá da murmuração das viúvas, dos helenistas? Estava lá reclamando que não chega comida, não chega isso, não chega aquilo. O que é que os apóstolos fizeram? Eles podiam ter, eles mesmos, né, servido, eles mesmos arrumado um jeito de fazer. Mas o que é que eles fez? É exatamente isso, a distração, tirar o foco daquilo que importa. O plano ali era tirar o foco da oração e da pregação. Nós nos consagraremos à oração e palavra, não foi o que eles disseram? Não que eles, porque eles se dedicavam à oração e à palavra, eles eram mais importantes que os outros, como eu falei da figura do diácono. O próprio Estevão, Filipe e outros também.
Eram duas diaconias, né, nesse tempo, a diaconia da palavra, a diaconia do serviço, das mesas ali que acontecia. Então, a distração, a ideia era tirar o foco deles da pregação e da palavra, da oração e da palavra, que é o que de fato faz com que a igreja cresça, o que de fato faz com que a igreja avance, e assim até hoje, gente. Só que hoje o povo se distrai ou, né, se rende a coisas muito mais banais, eu acho, do que o que era oferecido naqueles dias. Hoje a pessoa troca Jesus, sei lá, por um passeio, por um time de futebol, por um campeonato, por uma final. Qualquer trem hoje é motivo. O cara... No frio, né? Ah, tá frio, não vou na igreja hoje não. Ah, tá chovendo, não vou na igreja hoje não. Ah, tá calor, não vou na igreja. Tem sempre uma desculpa. Enquanto a gente vê que o prazer da igreja primitiva era estar junto, como o próprio Rubens falou, era prazeroso, aquele povo tinha prazer em estar junto, em estar perto. Era gostoso, era bom. Hoje, rapaz, até eventos para a pessoa participar na igreja é difícil. É complicado. O pastor até fala, né, vocês têm que comunicar mais, vocês têm que falar mais, vocês têm que falar mais. Fala, pastor, mas não dá não, eu não tenho o dom de ficar puxando o saco de ninguém, correr atrás de ninguém não, eu não tenho dom para isso. Não tenho, não dá. Ah, mas você tem que avisar do evento, eu vou lá e coloco, tipo, eu tenho um grupo de homens na igreja, aí vai lá e coloco, dia tal coisa. Aí dá poucas pessoas, o pastor fica triste, rapaz, mas você tem que avisar. Fala, pastor, não tem não, coloquei no grupo lá, está todo mundo lá, quem viu, o cara sabe que vai acontecer o trem. E eu não vou ficar ligando para um por um, não vou mesmo, né? Eu não, viu, gente? Se vocês esperarem de mim aí, eu sinto muito, vocês vão ser desapontados. Porque não é meu perfil. Poxa, é algo tão bom, cara, estar junto. A gente já é Deus quem nos dá essa oportunidade. É Deus quem nos... Rapaz, a família da fé, no final das contas lá, muitas pessoas da nossa família não vai estar com a gente lá no céu. Infelizmente. É uma realidade. Muitas pessoas da nossa família não vão ser salvas. Não vão estar com a gente. E aqueles que vão estar com a gente para a eternidade, eternamente eu vou estar com Rubens na glória, eternamente eu vou estar com Paulo na glória, com o Hélio, com a Roseli, com o Lucas. E a gente prefere, muitas vezes, se afastar dessa turma em detrimento de outras coisas. Não estou dizendo que família não seja importante, não é nada disso. Mas o que é prioridade? Qual que é a sua prioridade? O pastor até leu uma frase do Billy Graham aqui, né? Que loucura é não ter tempo para Deus agora e que você vai querer passar a eternidade com Ele. É loucura, é doideira. Você abandona Deus por qualquer coisa e quer morar com Ele eternamente. Uai, não fica um trem esquisito? Qualquer coisa preenche o espaço, qualquer coisa serve no lugar dele. Aí depois vai reclamar, não, mas eu quero estar eternidade. Como é que você vai estar a eternidade comigo, meu jovem? Eu quis estar perto de você lá, tantas oportunidades. Eu lembro da vida de Sansão, eu carrego isso comigo. É muito triste o texto que fala, quando a Dalila corta o cabelo de Sansão, que o Espírito Santo se retira dele. O Espírito de Deus se retira dele. E ele não percebe. Por que ele não percebeu que Deus deixou? Porque não tinha intimidade. Porque não estava perto o suficiente. Sansão desobedeceu a vida inteira. A vida toda ele fez só tudo que não podia fazer. Parece que quanto mais Deus falava para não fazer, mais ele fazia e ia mais a fundo um pouquinho. A ideia lá de não tocar em cadáver. Não podia. Né? Tocar até numa fera no meio do mato lá. Ele, além de matar o leão, depois foi lá e comeu do mel que estava. Ele ia sempre um pouco mais a fundo na desobediência dele. Até que no dia da morte lá, ele finalmente cumpriu o que Deus tinha para fazer da vida dele. Mas Sansão perdeu a oportunidade de viver com Deus, de andar com Deus, de estar do lado de Deus. E muitas vezes nós estamos perdendo essa oportunidade. O que Deus tem para fazer na minha vida, através da minha vida, Ele vai fazer. Nem que seja no último instante, igual foi Sansão lá. A Bíblia narra a história que ele iria começar a livrar Israel da mão dos filisteus. Aí fez a pataquada a vida toda, chega no final lá, no dia da morte dele, ele matou mais do que na vida dele inteira. Ali ele matou generais, governantes, príncipes, tudo. Mas foi no último instante.
E ele podia ter feito tudo aquilo com a presença de Deus, como Moisés fez, como Moisés experimentou. E aí muitas vezes a gente tem deixado isso de lado. E o livro de Atos mostra para a gente a importância de estar junto, de estar perto, de ter comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Amém?